Boa noite, meu nome é Ellen. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre privilégio, né? Então, o fato de eu ser mulher branca, cis, heterossexual já é um privilégio, mas o grande privilégio que eu vim te falar aqui é uma coisa que, apesar de me deixar feliz, por um lado, né? Eu tô no hospital, no melhor hospital de Blumenau, eu tô internado, no Hospital Santa Catarina. É considerado o melhor. Eu tô recebendo o mesmo tratamento, o mesmo protocolo do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, que é um hospital conceituado no mundo todo. Isso se chama privilégio, tá? Eu tenho um plano de saúde básico, né? Eu tenho uma Unimed básica, porque eu trabalho numa clínica na Renal Vida, e ela me dá esse plano de saúde básico, e isso não desconta do meu salário, porque o meu contrato lá é diferenciado, né? Eu atendo pacientes de TRE, eu faço 10 horas semanais, meu salário não é muito, mas eu tenho alguns benefícios, que é um cartão alimentação, esse plano de saúde sem cobrar nada, né? E em troca dos benefícios eu faço os TRE nos pacientes, né? É um contrato de trabalho um pouco diferente, né? Que também é um privilégio, né, para mim, né? E tenho 2 outros empregos concursados. Eu tenho duplo vínculo concursado. Eu sou concursada na Universidade Regional de Blumenau e sou concursada na Prefeitura Municipal de Blumenau, né? Outro privilégio, né? Quantas mil pessoas prestam concurso todos os anos e não passam? Eu passei em 5 dos 6 que eu fiz. E o sexto eu só não passei porque eu não quis passar mesmo, porque era em Itajaí, eu não tava com vontade de mudar pra lá na época. Então, privilégio, né? E eu tô feliz com esse privilégio, esse privilégio me fez ficar viva, né? Porque eu tive um falso negativo no exame de PCR, né? O meu exame deu negativo, mesmo eu sendo positivo para Covid, né? E se eu não tivesse o privilégio de ter Unimed e de ter ido pro Santo Antônio no plantão da médica que trabalha comigo à noite no AG, e ela mesmo sendo pediatra, eu só escutei antes de ver o túnel, eu acho, sei lá o que eu vi, mas eu só escutei ela dizendo: funciona o acesso, fulana, Paloma, faz uma TC de tórax. E depois eu me apaguei, quando eu me acordei, eu tava na ambulância do SOS Unimed com um monte de gente em cima de mim vestida de astronauta. Foi meio surreal. Na ambulância do SOS vindo do Santo Antônio pra cá, eu não tava. Mas foi nessa hora que eu acordei. Eu acho que eu vi o túnel e falei: não, agora eu tenho que voltar, eu tenho coisas a fazer, né? E eu tenho muitas coisas a fazer. Então, assim, isso tudo foi privilégio, é um privilégio. E ao mesmo tempo que me deixa feliz por estar viva, eu fico pensando: será que as pessoas vão ter esse privilégio? Quando eu voltar ativa, eu tô com medo de voltar ativa, gente. Eu queria que vocês rezassem por mim pra eu perder esse medo. Eu nunca tive isso, mas eu confesso que eu tô, porque como é uma doença nova, a gente não sabe a questão da imunidade, e o meu corpite não reagiu muito bem ao primeiro contato. Então eu confesso que eu tô um pouquinho com medo, e eu nunca tive medo de pegar nada, né? E olha que eu já, né, enfim, meu corpo reagiu sozinho. Tive algumas coisinhas, mas normais que todo mundo tem, né? Então, isso eu queria que vocês orassem para tirar de mim, né? Para que eu ganhe imunidade disso. E uma coisa que eu quero muito, né? Eu sei que todo mundo não vai ter o privilégio que eu tive, sabe? Porque o protocolo do ministério é se você tem... se você vai lá na Vila Germânica ou em algum dos AGs ou em algum SF com algum sintoma de Covid e esse sintoma for um pouco mais grave e tiver tipo mais de 3 sintomas, você coleta o PCR. Se o PCR der negativo, acabou os 5 dias de tratamento de Tamiflu, que daí é o tratamento para
para H1N1. E aí acabou, tu volta a trabalhar, beleza, esse é o protocolo, né? Só que comigo esse protocolo não rolou, né? Eu sou um pouco diferentona, né? Tem um ditado do século XVIII, porque uma das minhas novas paixões é ler livros do século XVIII, né? Outlander. Mas tem um ditado do século XVIII que diz assim: se algo trotar atrás de você, é cavalo, né? Sempre vai ser cavalo se algo trotar. Ele está se referindo, por exemplo, a diabetes mellitus, né? Porque no século XVIII se diagnosticava uma pessoa com diabetes experimentando a urina, tomando a urina. A pessoa fazia xixi no copo e o barbeiro cirurgião, curandeiro, ele bebia a urina do paciente. Vários morriam, não tinha insulina, né? E aí, se tivesse doce, a urina era diabetes. Então, se tivesse doce, a urina era cavalo. Só que às vezes a urina podia não estar doce, isso é outra coisa, é uma insuficiência renal, enfim, era uma zebra, né? E a minha vida, ela é recheada de zebra, né? Quem me conhece sabe. O fato de eu trabalhar na Renal Vida é uma zebra, é que sem querer querendo, e foi sem querer querendo mesmo, a gente brinca que o Dr. Roberto sempre brinca que foi eu que diagnostiquei o João, apesar de, óbvio, que ele é um médico, eu não diagnostico. Mas ele sempre brinca, sempre quando ele dá a palestra, ele fala que fui eu. Mas na verdade cai no meu colo. Eu acho que eu tenho um dedo podre, eu sei lá, eu atraio as pessoas. Mas, então as coisas trotam comigo, com a minha família, e geralmente não são cavalos, são zebras. Eu nunca me esqueço uma vez que, quando eu trabalhava na Imosc, o Hélio lembra, eu chorei, eu sofri tanto aquele dia. Aliás, eu já chorei tanto nessa vida. A gente tava com o estoque de sangue super baixo. E eu peguei e falei, Wellington, vem aqui. Vem doar sangue, tu e a Fabi. Né? A gente tá com o estoque baixo e não sei o que. Daí o Wellington foi, doou sangue, beleza. Passou uma semana o relatório, eu que pegava o relatório no sistema, eu era a única que tinha senha pra pegar o relatório. Porque eu não sei se você já viu, mas uma bolsa de sangue, ela é toda por código de barra, por causa da questão de sigilo, né? Quando veio o exame do Wellington, a maldita da hepatite C, que hoje todo mundo sabe, não é mais sigilo, por isso que eu tô falando. Então, assim, zebra, entendeu? Então, assim, a minha vida, ela é recheada de zebra, né? E comigo foi uma zebra, né? Eu caí numa porcentagem ali, eu recebi alguns artigos do pneumologista que me atendeu, então eu caí numa porcentagem ali de 3% de falso positivo, né? Na verdade, eu fui diagnosticada pela tomografia e não pelo exame laboratorial. Mas o protocolo funcionou comigo, né? Eu tenho que dar graças, mas isso é privilégio. Muita gente vai morrer, né? Para muitas pessoas vai ser uma gripezinha, levezinha, uma IVAS que a gente chama, que é infecção de vias aéreas superiores, né? Então a pessoa tem uma coriza, uma tossezinha, uma coisa leve, que ela fica com o corpo mole, fica deitada uns 2, 3 dias, depois tá 0 bala, daí fica 15 dias em casa e depois tá 0 bala. Outras vão ser moderadas e outras vão ser graves. Eu tô com uma aluna minha, uma ex-aluna na verdade, a Nessa. Ela trabalha no CAPS-AD, ela também é concursada da prefeitura, né? Hoje eu falei com o marido dela, já tava falando com ele há algum tempo, adoro a Nessa. Só que eu não tenho comorbidade além de ser gordinha. A Nessa tem artrite reumatoide, né? Faz pulsoterapia, ela tava com a doença ativa. E pegou Covid, né? E ela tá no Santa Isabel, já faz um tempão, entubada, enfim. E no dia que eu passei mal,
Hoje eu falei com o marido dela, eu comecei a lembrar do dia que eu passei mal, porque meu cérebro meio que bloqueou. No dia que eu passei mal, saiu uma fake news que a Nessa tinha morrido. Eu até compartilhei a fake. E naquele dia eu passei muito mal com a questão da Nessa. A Nessa mora na Velha, né? Tem filhos gêmeos da idade do Cadu, tem um filho da idade do Lorenzo. Gente, eu passei muito mal, eu comecei a ficar dispineica, eu passei mal, só que eu achei que era uma crise de ansiedade, que era uma crise de pânico, não achei que era o Covid. O João que percebeu os sinais. E, assim, eu sei o quanto eu fui privilegiada em tudo. Eu trabalho no SUS, tanto na FURB como na prefeitura. Eu fiz o juramento de Hipócrates. E aqui eu queria falar que eu vou tentar ser o melhor possível agora, mesmo trabalhando no SUS, tá? O SUS é bom, tem um monte de coisa boa. Eu vou tentar ser a melhor enfermeira que eu pudesse ser, depois do privilégio de ficar viva. Amo vocês.